Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora eu vou falar um pouco sobre atomística. Vamos ver o que é um próton, seus componentes, semelhanças atômicas e os modelos atômicos. Então, vamos lá? Aqui nós temos a questão âncora, que é uma questão do ITA. Ele fala que, para você considerar um átomo de hidrogênio no modelo de Bohr, quando um elétron sofre uma transição do estado com o número quântico principal n igual a 3 para o estado fundamental n igual a 1, a radiação emitida está na região do raio-x, ultravioleta, infravermelho ou visível. Essa é uma questão mais difícil, porém não se preocupem, porque ao longo dessa aula a gente vai passando aqui pelos tópicos mais fáceis até os mais difíceis e ao final a gente já vai conseguir fazer tudo. Então vamos lá. Nós temos que o átomo seria a unidade básica da matéria. Tipo assim, a menor unidade ali da matéria que mantém as características do elemento químico. Nós temos também a ideia de número atômico e número de massa. O número atômico não é nada mais que o número de prótons, porque os átomos eles são compostos por três coisas: os nêutrons, os prótons e os elétrons. No caso, o número atômico ele é a quantidade de prótons. E ele é como se fosse o CPF do elemento. Então, se por exemplo você fala, isso tem 20 prótons, significa que você está falando do elemento X. Se você fala, isso tem 21 prótons, você está falando do elemento Y. São coisas diferentes, porque você está alterando o número de prótons. Aqui, nós temos que o número de massa, A, né? No caso, o número atômico, que é o número de prótons representado por Z. Nesse caso, o número de massa é representado por A. O número de massa ele é a soma de prótons mais nêutrons, como está aqui no slide. Você desconsidera os elétrons porque ele tem uma massa muito pequena comparado aos nêutrons e prótons. Do lado esquerdo, eu coloquei como é a estrutura, que os prótons e nêutrons ficam no núcleo, enquanto os elétrons ficam na eletrosfera. Do lado direito, eu coloquei aqui as semelhanças atômicas. E aí vamos passar por cada uma delas. Os isótopos, esse pezinho, mostra que eles têm a ver com os prótons. E nesse caso, isótopos, eles são elementos que têm a mesma quantidade de prótons. Os isótonos têm a mesma quantidade de nêutrons, por isso tem um Nzinho. Os isoeletrônicos, eles têm a mesma quantidade de elétrons. E os isóbaros têm a mesma quantidade de massa. Então, dá para você pensar pelo nome, e os isóbaros é porque só sobra massa. Então, lembrem de pensar nisso. Essa é uma tabela que eu coloquei, depois vocês dão uma olhada, que mostra a carga, a massa e a localização dos prótons, nêutrons e elétrons dentro do átomo. Nós temos aqui, então, que a carga do próton e do elétron é a mesma, só altera o sinal, que é a carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E aqui também dá para ver que a massa do elétron realmente é muito menor do que a dos outros dois, por isso não faz sentido colocar ela na hora de somar a massa. Os íons, eles são basicamente átomos que você tirou ali do seu estado neutro. Porque o que acontece? Quando você tem um átomo no estado neutro, tipo assim, tirei que ele tá mais estável ali, ele tá super estável, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Só que se você tira elétrons, você deixa ele mais positivo. Se você coloca, né, pega mais um elétron, você fica mais negativo. O íon positivo chama cátion e o íon negativo chama ânion. Vamos para a primeira questão? A primeira questão fala o seguinte: o núcleo de um átomo é constituído de 21 prótons e 24 nêutrons. O número atômico Z e o número de massa A desse átomo são, respectivamente. Então, vamos lá. O número de massa é dado por A, Z mais N. Você quer descobrir esse Z e você quer descobrir esse A, certo? No caso, nós sabemos que N é igual a 24 e P é igual a 21. N seria o número de nêutrons e P o número de prótons. A gente já consegue descobrir o Z de cara, porque o Z é igual ao número de prótons. Então, nós temos aqui, né, que Z é igual a 21. E aqui já dá para substituir, certo? Porque aqui a gente já tem o nosso N. Então, substituindo, nós temos que A é igual a 21 mais 24. A é igual a 45. Então, a massa é 45 e o número atômico é 21.
45 e 21 é a resposta da D. Perdão, gente, falei na ordem errada. Então, nós temos aqui que 21, né, que é o número atômico, e 45 é a resposta da C. Vamos lá. Agora, vamos fazer a questão 2, que é uma questão bem difícil, vamos assim, de uma questão mais fácil de se perder. Não é que ela é difícil, é mais fácil de se perder. Mas vamos fazer passo a passo e vai dar tudo certo. Nós temos que 3 elementos hipotéticos, x, y e z. No caso, x e y são isótopos, ou seja, a quantidade de prótons deles são iguais. Y e z são isóbaros, ou seja, a quantidade de massa é igual. X e z são isótonos, ou seja, o número de nêutrons é igual. Sabendo que o átomo X tem 20 prótons e o número de massa é 40, e que o átomo Z tem 22 prótons, o número de massa do átomo Y é. Vamos então passar para cá para a gente entender melhor essa questão. Vamos pensar aqui em AX. Ai, perdão, gente. AX, PX e NX. No caso, esse PX é a mesma coisa, né, que Z de X, que é um número atômico, né, número de prótons. Nós temos que a massa, ele fala que é 40, e o número de prótons, ele fala que é 20. Então, ficou fácil de descobrir quantos nêutrons ele tem, certo? Porque é só se substituir na fórmula. AX é igual a PX mais NX. Então, aqui fica 40 igual a 20 mais NX. Então, aqui fica que NX é igual a 20, certo? Então, substituindo aqui, NX fica igual a 20. Agora, vamos ver Z. Z, ele fala que... Vamos olhar aqui. Ele fala que Z tem 22 prótons, só que já dá pra gente olhar que aqui ele tá falando que X e Z são isótonos. Se X e Z são isótonos, significa que eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, vamos olhar aqui. O número de prótons de Z é igual a 22, e o número de nêutrons de Z, como eles são isótonos, é a mesma coisa de A, que é 20. Então, agora ficou fácil de achar a massa de Z, né? Que é só substituir aqui na fórmula. A de Z é igual a P de Z mais N de Z. E assim, A de Z fica igual a 22 mais 20. Isso aqui é igual a 42. Então, aqui fica 42. E aqui, ele tá falando que Y e Z são isóbaros, ou seja, eles têm a mesma massa. E o exercício está pedindo exatamente a massa de Y, ou seja, a massa de Y também é 42. E aqui o resultado é 42, que é a letra B. Gente, e não se esqueçam de pausar o exercício quando eu mostro, para vocês tentarem fazer e depois vocês verem a resolução, certo? Então, vamos lá. A seguir, são fornecidas as características de 3 partículas atômicas. A partícula X tem 19 prótons, 20 nêutrons e 18 elétrons. A partícula Y tem 19 prótons, 21 nêutrons e 19 elétrons. E a partícula Z tem 20 prótons, 20 nêutrons e 18 elétrons. Então, vamos lá. Vamos analisar cada uma aqui das letras. A letra A fala que X e Y são isótopos de elementos diferentes. Isso por si só está muito errado, porque não tem como você ter um isótopo de números diferentes, porque o isótopo seria que eles têm a mesma quantidade de prótons. Se eles têm a mesma quantidade de prótons, não tem como você ter elementos diferentes, entendeu? Porque, igual eu falei, é o CPF do número, do elemento, entendeu? Então não tem como, isso já está errado. X e Z são isoeletrônicos e pertencem ao mesmo elemento químico. Vamos lá. X e Z, ambos têm 18 elétrons. A primeira parte está certa. Porém, o X tem 19 prótons e Z tem 20 prótons. Ou seja, a quantidade de prótons é diferente, então eles não são o mesmo elemento químico. Agora vamos olhar para C. A C fala que Y é um átomo neutro. Para ser verdade, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. E conferindo aí,
ele tem 19 prótons e 19 elétrons. Ou seja, essa afirmação, né, parcial, né, tá certa. Agora, vamos ver a segunda parte. Z é um cátion bivalente. O que é um cátion bivalente? É quando você tem ali um átomo neutro que perde 2 elétrons. Então, vamos olhar. A partícula Z tem 20 prótons. Então, quando ela era neutra, ela tinha 20 elétrons. Só que agora ela tem 18 elétrons. Ou seja, ela perdeu 2. Se ela perdeu 2 elétrons, ela ficou mais positiva. Se ela ficou mais positiva, significa, então, que ela é um cátion. E como ela perdeu 2, ela é bivalente. Então, essa daí tá certa. Mas vamos olhar as outras. X é um ânion monovalente e Y é um isótopo de X. X é um ânion monovalente, vamos olhar. No caso, X tem 19 prótons e 18 elétrons. Ou seja, quando ele era neutro, ele tinha 19 prótons e 19 nêutrons, só que ele perdeu um e ficou com 19 elétrons, ou seja, ele ficou mais positivo. Então, ele não é um ânion, ele é um cátion, porque ele ficou mais positivo, ele perdeu elétrons. Então, ela já está errada. Z é isóbaro de Y e possui 20 elétrons. Se eles são isóbaros, é porque eles têm a mesma massa. Se você olha, Y tem 19 prótons e 21 nêutrons. Quando você faz essa soma, você vai encontrar o seguinte. E aqui, né, Z possui 20 prótons e 20 nêutrons. Vamos fazer aqui a soma. A de Y é igual a 19 mais 21, que é igual a 40. E a de Z é igual a 20 mais 20, que é igual a 40. Ou seja, eles são iguais, então eles realmente são isóbaros. Vamos ver a segunda parte. E possui 20 elétrons. Já tá errado. Nenhum dos dois possui 20 elétrons. Então, a resposta, né, é a letra C. Agora, vamos olhar essa. O ferro é um elemento de transição que pode formar diferentes cátions, dependendo das condições da reação. Os mais comuns são o ferro 2 e o ferro 3. Sabe-se que o átomo neutro de ferro possui um número atômico Z igual a 26 e de massa A igual a 56. Com base nessas informações, responda. Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons para o ânion de ferro 3, né? Ferro mais 3. Agora, vamos olhar aqui, que é o número de prótons, nêutrons e elétrons. Vamos pegar as informações que a gente tem. Você tem que... Perdão. A é igual a 56. Z é igual a 26. E aí, ele quer o número de prótons, nêutrons e elétrons. Como você tem Z, da mesma forma que o número de prótons é igual a Z, Z é igual ao número de prótons. Então, número de prótons é igual a 26. A gente já tem essa informação. O número de elétrons vai depender ali, porque ele é um íon. Mas vamos primeiro, né, dar aqui uma olhada no número de nêutrons. Nós temos que A é igual a Z mais N. Aqui, A é igual a 56, Z é igual a 26, e o N é o que a gente quer saber. Então, no caso, você fazendo aqui a conta, fica 56 menos 26, N, então, vai ser igual a 30. Então, você já tem o número de nêutrons, o número de prótons. Agora, vamos olhar o número de elétrons. Você tem aqui que o ferro, ele tá apresentando um mais 3, né? Isso significa que ele perdeu 3 elétrons. No início, a quantidade de prótons era igual à quantidade de elétrons, certo? Mas como ele perdeu 3, então ele fez a quantidade de prótons menos 3 vai ser a quantidade de elétrons. Então, aqui fica 23 menos... Perdão, aqui é 26, né? 26 menos 3. Quantidade de elétrons é igual a 23. Então, agora nós temos as 3, né? As 3 respostas da A. Agora, vamos olhar para a B. A B está falando: por que as propriedades químicas do átomo neutro de ferro e de seus íons Fe mais 2 e Fe mais 3 são diferentes se o núcleo atômico permanece o mesmo? Essa pergunta é o seguinte: basicamente, quando você mantém ali, né, você está tratando do mesmo elemento, quando você mantém o núcleo.
Mas quando você está alterando os elétrons, você está alterando ali a camada de valência, a distribuição das cargas, e você tem que, nas reações químicas, o que está ali sendo trocado são os elétrons. Então, quando você altera a quantidade de elétrons, né, que no caso, como os dois íons estão positivos, significa que ele está perdendo elétron, está mudando a forma como ele interage com os demais elementos. Então, você mexe na reatividade dele, na afinidade eletrônica dele, então ele mexe em várias propriedades. Então, é isso, tipo, as propriedades não dependem só do núcleo, elas também são afetadas pela quantidade de elétrons. Então, vamos para a próxima. Foi exatamente, né? Quantidade de prótons 26, nêutrons 20, elétrons 23. Vamos fazer aqui uma revisão teórica sobre os modelos atômicos. No caso, você tem que o primeiro modelo atômico vai ser o modelo de Bohr. Ele acreditava que os átomos eles eram bolas esféricas, indestrutíveis, indivisíveis, maciças, né? Que no caso, é o modelo da bola de bilhar. Ele acreditava também que átomos do mesmo elemento tinham as mesmas características e que esses átomos nunca eram perdidos, eles só eram rearranjados dentro das reações químicas. Ou seja, tinha coisas que ele pensava que realmente estão certas, né? Mas vamos lá. Aí teve o experimento dos raios catódicos. E aí, nesse experimento, eles descobriram que existia as cargas negativas, né? E, portanto, também tinha que ter carga positiva dentro dos átomos. E assim entra o modelo de Thomson. No modelo de Thomson, nós temos que ele, por entender que tinha cargas positivas e negativas, ele pensa que o átomo é divisível e que ele seria como um pudim de passas, onde teriam ali uma quantidade homogênea de cargas positivas e negativas juntinhas. Aí você tem o modelo de Rutherford, que ele fez ali um experimento com a lâmina de ouro e tal, com a folha de ouro, e aí bombardeação de partículas positivas. E assim ele descobriu que existiam espaços vazios dentro do átomo, que ali seria uma eletrosfera e tal, e que teria uma parte bem densa no centro, que seria o núcleo. Então tem o núcleo e a eletrosfera, onde os elétrons ficariam passando. E esse é chamado de modelo do sistema solar. Só que tinha uma coisa que ele não explicava: o porquê os elétrons não iam perdendo energia, né, e batiam no núcleo em algum momento. E aí quem explicou, né, isso foi o Bohr. O Bohr, no seu modelo, né, de níveis de energia, seria que a energia ela é quantizada em base de fótons e que os elétrons, eles basicamente têm ali as órbitas circulares específicas para eles ficarem, que são 7 níveis. São 7 níveis que seriam 7 órbitas em que eles podem ficar. E toda vez que eles pulam de uma órbita para outra, eles vão absorver ou liberar energia. Se eles vão para o nível menor, eles liberam energia. Se eles vão para o nível maior, eles consomem energia. E aqui eu coloquei a fórmula, que a variação da energia é igual a H vezes C dividido por lambda. O que é cada uma dessas coisas? O H é a constante de Planck, C é a velocidade da luz e lambda é o comprimento de onda. E você pode substituir isso por H vezes a frequência, né? A constante de Planck vezes a frequência. E agora vamos falar do modelo de Schrödinger. Perdoem a minha pronúncia, mas é basicamente o modelo da mecânica quântica, que é o que a gente acredita hoje em dia. Basicamente, ele entende que o elétron ele não seria simplesmente uma bolinha que fica ali na eletrosfera, igual todos os outros, tipo, Bohr pensava, né? A questão seria que os elétrons, eles teriam uma dualidade. Eles seriam tanto uma partícula quanto uma onda estacionária que vai ao redor do núcleo. E nós temos que não existe órbitas circulares onde eles passam. A questão é, não seria na verdade um espaço tridimensional, né? Seriam regiões em que teriam uma chance de 90 a 95% de ter um elétron lá. Ou seja, não tem como você determinar exatamente onde ele fica, sabe? Você só consegue ter uma ideia mais ou menos de onde provavelmente o elétron está, certo? Então vamos lá. Esse aqui eu coloquei os modelos, né? O formato deles. Aqui eu coloquei a tabela, que ela vai explicar o quê? As séries ali de hidrogênio. O que seriam isso?
Basicamente, no modelo de Bohr, sempre que você está indo para um nível menor, você libera energia. E às vezes essa energia é tão grande que você vai conseguir ver ela ali em forma de algum espectro ali visível. E aí nós temos o seguinte: toda vez que você está num nível maior e você vai para o nível 1, você entra nas séries de Lyman. Nas séries de Lyman, sempre você vai para o nível 1, você vai ter ali vai liberar uma energia muito alta e isso vai fazer com que libere ali um espectro ultravioleta, ou seja, você não consegue ver. Se você vai ali, sei lá, você tá no 6, você tá no 7 e você vai pro 2, você entra ali nas classificações da série de Balmer. Na série de Balmer, você vai ter um espectro visível, ou seja, ele vai liberar um pouco menos de energia do que ele liberaria indo para Lyman, né? E aí, por aí vai, entendeu? Cada vez, quando você faz, tipo, sei lá, você tá no 7 e você vai pro 5, você tá fazendo um pulo não tão grande, então você não tá liberando tanta energia, mas se você tá no 7 e você vai pro 1, você libera muita energia, entendeu? Então é isso, no modelo de Bohr, você tem esses níveis, e toda vez que você vai pulando, você libera energia se você vai pro nível menor, ou você consome energia se você vai pro nível maior, entenderam? Então, no caso, essas séries de Lyman, de Balmer, basicamente elas não se importam em que nível maior você tá. Só importa que você tá indo de um nível maior para um desses níveis, entendeu? Então, tipo assim, esse caso não entraria, por exemplo, na série de Balmer. Se você tá no nível 1 e vai pro nível 2. Não acontece isso, porque quando você tá indo pro nível maior, você tá absorvendo energia, entenderam? Então, nesse caso, essas séries só funcionam quando você tá indo de um nível maior indo para um desses destinos que são menores, entenderam? Lembrem de olhar essa tabela. Vamos fazer o exercício aqui agora. Em 1808, John Dalton estabeleceu as bases da teoria atômica moderna. Sobre ela é correto afirmar: átomos são formados por partículas de cargas opostas. Não, ele não falava nada sobre carga. Átomos de um mesmo elemento possuem massa e propriedades iguais. Isso está correto. O átomo possui um núcleo central de carga positiva. Não, ele não falava que tinha núcleo, ele falava que era uma esfera maciça. Os elétrons giram em órbitas circulares ao redor do núcleo. Não, isso é coisa de Rutherford. Então a resposta certa é a B, né? Então vamos lá. O modelo de Rutherford, sistema planetário, apresenta uma falha, que é não explicar por que os elétrons não colidirem com o núcleo, certinho. Afirmar que o átomo é uma esfera maciça positiva, não, isso é Dalton. Não considerar a existência de nêutrons no núcleo. Isso é uma coisa que ele realmente não faz, ele não considera a quantidade de nêutrons. Porém, essa questão ela dá tipo esse peguinha, porque isso é como se fosse uma peça faltando, não é bem uma falha. Então tem essa dualidade. Sempre tentem ir para que realmente pega mais. Por exemplo, é muito pior, vamos dizer assim, é muito pior ele não explicar por que os elétrons não batem no núcleo do que ele não ter falado sobre os nêutrons que só foram descobertos mais tarde com Chadwick. Então, assim, é uma questão realmente de peguinha. Então, tentem ir para que tá mais certa. Isso é bem comum em vestibulares. E, por fim, a D fala, né, supor que os elétrons possuem carga negativa. Não, isso foi uma coisa que ele acertou, né? Então, a resposta é A. Agora vamos para 7. Sobre os modelos atômicos modernos, analise as afirmações. O princípio da incerteza diz ser impossível determinar a posição e velocidade do elétron ao mesmo tempo. Certo. Só dá para você determinar uma região ali, né, que possa ter um elétron. Os orbitais são regiões de máxima probabilidade de encontrar um elétron, que foi o que eu acabei de falar. E o elétron é tratado apenas como uma partícula pontual. Isso está errado. Como eu falei, ele é tanto uma partícula como uma onda estacionária. Então, as duas primeiras estão certas e a terceira está errada. Agora vamos para 8. Ao longo da história da química, diversos modelos foram propostos para explicar a construção da matéria. No final do século XIX e no início do século XX, a descoberta das partículas subatômicas e os fenômenos radioativos levou a uma rápida evolução desses modelos. Analise as proposições abaixo sobre o modelo de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. O modelo de Dalton, embora simples, explica as leis ponderais das relações químicas, mas falhou ao considerar o átomo como esfera indivisível, visto que experimentos com tubos de raios catódicos demonstraram a existência de partículas negativas. Certinho!
Thomson, ao propor o modelo conhecido como pudim de passa, sugeriu que o átomo seria uma esfera de carga positiva, onde os lados estariam distribuídos uniformemente, garantindo a neutralidade elétrica. Exatamente, gente. Era para ser tudo homogêneo ali. Rutherford, através do experimento do bombardeamento de lâminas de ouro com partículas alfa, concluiu que o átomo possuía um núcleo denso e positivo e que a massa do átomo estava concentrada nesse núcleo, sendo a eletrosfera um grande espaço vazio. Também tá certo, gente. Tá totalmente certo. Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford e introduziu a ideia de que os elétrons giram em órbitas circulares com energias quantizadas, explicando por que elétrons não caem no núcleo. Tudo certo. Todas aí estão certinhas. Tudo o que elas falam, palavra por palavra, foram o que eu disse, né? Então tá certinho. Né? Letra D, que todos estão corretos. Agora vamos para 9. O modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio assume que a energia do elétron é quantizada e dada por 13,6 n ao quadrado elétrons-volt, onde n é o número quântico principal. A energia necessária para excitar o elétron do estado fundamental N1 para o primeiro estado excitado N2 é... Então, vamos fazer a conta. Nós temos, então, que a fórmula é menos 13,6 dividido por n ao quadrado, elétrons-volt. Aí você tem que é a variação de energia. Quando você aplica N, você vai de N1 para N2, né? Quando você está indo de N1 para N2, você está absorvendo energia. Então, vamos lá. Energia inicial é quando ele está em N1, né? Então, vamos lá. 13,6 dividido por 1 ao quadrado é igual a menos 13,6 elétron-volts, né? Que esse aqui é de onde ele parte. E agora ele tá indo para n igual a 2. Então, nesse caso, nós substituímos aqui 13,6 dividido por n, perdão, né? Vamos substituir já, né? 2 ao quadrado. Então, isso aqui é igual a menos 13,6, que é dividido por 4. Isso é igual a menos 3,4 elétrons-volt. E aí, você tem que a variação da energia é igual a energia final menos a energia inicial. Então, basta substituir, né? A energia final, então, é menos 3,4 e a energia inicial é menos 13,6. E aqui, então, nós temos que fica menos 3,4 mais 13,6. Então, fazendo essa conta, nós encontramos que o resultado é 10,2 elétrons-volt, que no caso é a resposta da B, que é a resposta certa, entenderam? Então, agora vamos para 10. A ciência caminha através de modelos. Dalton propôs um modelo de átomo que foi fundamental para a química. Quase um século depois, Thomson propôs um novo modelo, em que fato experimental Thomson se baseou para propor o seu modelo. Basicamente, o Thomson usou o experimento dos raios catódicos, em que basicamente você percebia que um flash ali, né, um fluxo de elétrons, era influenciado pelos campos elétricos e magnéticos. Ou seja, ele possuía carga. Então, aí você entende que, tipo assim, os átomos teriam partículas negativas. Então, é daí que vem, e é por isso que ele faz ali o pudim de passas, que essas cargas negativas tinham que estar juntos com cargas positivas e tal, por o átomo ser uma ideia neutra, né? E aí ele fala, qual a principal diferença entre o modelo de Dalton e o de Thomson? No caso, como Thomson sabia que o átomo ele era composto por partículas menores negativas, ele entendeu que então o átomo ele era divisível, enquanto o Dalton falava que era indivisível. Então essa é a principal diferença, né? Esse tratamento com as cargas e o fato de ser divisível. Agora vamos para 11. De acordo com o modelo de Bohr, um fóton é emitido quando um elétron sofre uma transição de um nível de energia para outro. Se a energia do nível inicial é é menos 1,5 elétron-volts e a do nível final, EF, é igual a menos 3,4 elétron-volts.
qual a energia do fóton emitido nessa transição. Então, vamos lá. Você tem que o E inicial é menos 1,5 eletronvolts, o E final é igual a menos 3,4 eletronvolts. Vamos conferir? Isso mesmo. Então, aqui você tem que a variação de energia é a energia final, que é menos 3,4, menos a energia inicial, que é menos 1,5. Então, a variação da energia é igual a menos 3,4 mais 1,5. Então, a variação da energia é igual a menos 1,9 eletronvolts. Só que essa variação da energia, ela na verdade vai ser um módulo, né? E aqui, então, você tem que ficar 1,9 eletronvolts, que é, tipo, basicamente é a energia que você está passando de um nível menor para um nível maior. Então, no caso, né, que você está saindo de 1,5... Não, perdão, gente, falei errado. Você está saindo de 1,5 para menos 3,4. Nesse caso, você está indo para um nível mais negativo. Então, você está liberando essa energia, né? Então, por isso que é 1,9. Que é C. Que é a energia do fóton, né, gente? Seria ali uma questão quantizada, por isso que você está usando o módulo. Vamos lá. Aí o salto de elétrons de um nível de energia superior para um nível de energia inferior é acompanhado pela emissão de radiação eletromagnética. No átomo de hidrogênio, as transições eletrônicas que resultam em emissão de radiação na região do visível são conhecidas como. Basicamente, basta olhar na tabela. Ele está perguntando, né, quando é visível. As visíveis, se você olhar na tabela, é a série de Balmer, que é a resposta da letra B. Agora vamos para 13. O átomo de um elemento químico A apresenta um número de massa igual a 80 e é isótono de um átomo de bromo, 35, bromo 81. Sabendo que o elemento B é isóbaro de A e possui um número atômico igual a 34, determine o número de nêutrons do átomo de bromo fornecido e o número de massa do elemento B. Então, vamos lá. Vamos olhar, então, primeiro para o elemento de bromo. Nós temos que esse elemento de bromo aqui é 35 e 81. No caso, o 81 é maior que 35, né? Então, já sabemos que isso aqui seria a massa e isso aqui seria o número atômico, tá, gente? Então, vamos lá. Aí, ele pede o número de nêutrons. Aí, ficou fácil. Só substituir. A igual a Z mais N. Aqui ficou 81 igual a 35 mais N. Aí, você tem que N, então, fica igual a... E aí, você já encontrou a resposta da primeira. Aí, na B, ele pergunta o número de massa do elemento B. Aqui, ele fala que B é isóbaro, né? Isóbaro significa que o número da massa é igual à massa de A. Qual que é a massa de A é dada no início, que fala que a massa de A é igual a 80. Então, como a massa de A é igual à massa de B, a massa de B também é 80. Ao realizar o experimento de bombardeio, uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, Rutherford observou que a grande maioria das partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios, enquanto uma pequena fração sofria grandes desvios ou retrocedia. Com base nessas observações, quais foram as duas principais conclusões de Rutherford sobre a estrutura do átomo? Basicamente, pensa comigo aqui. Se você está jogando várias coisas aqui, aí umas estão passando reto, e algumas estão batendo e voltando, você tem ideia de que tem umas partes que estão vazias e tem uma parte densa no meio. As radiações que ele bombardeou eram radiações positivas. Elas repeliam ou voltavam porque o núcleo também era positivo. Então, foi essa ideia que ele teve. Se tinha uma parte vazia no átomo, onde deviam estar as partes negativas, e o núcleo era positivo, porque ele estava, né, repelindo cargas positivas.
Vamos lá, então. O modelo de Bohr introduziu o conceito de níveis de energia quantizados. Explique sob a ótica desse modelo o fenômeno da emissão de luz colorida quando sais de diferentes metais são colocados em uma chama. Teste de chama. Basicamente, quando você coloca algo no calor, o calor é uma forma de energia. Então, esse calor ele energiza os elétrons. Esses elétrons energizados vão para um nível superior, eles vão, sei lá, do 6 para o 7. Eles ficam muito instáveis quando eles estão num nível diferente do que eles geralmente ficam, e aí eles voltam para o nível anterior deles, só que quando eles voltam, eles liberam energia. E essa energia, ela é traduzida nessa chama, nessa luz que a gente vê, tipo, nessa corzinha que a gente vê, entendeu? Porque a gente tá liberando fótons, né, que é a luz, né? Exatamente isso. Agora vamos voltar para a nossa questão âncora, que agora a gente já sabe responder. Considere o átomo de hidrogênio no modelo de Bohr. Quando um elétron sofre uma transição do estado com o número quântico principal n igual a 3 para o estado fundamental n igual a 1, a radiação emitida está na região do... No caso, a gente já tinha visto, isso aí seriam as séries. E aí, quando você está indo de um nível maior para o nível 1, sempre que está indo ali de um nível maior para o nível 1, é a série de Lyman. As séries de Lyman são aquelas que liberam muita energia e que estão no espectro ali da ultravioleta. Então, a resposta é a letra B. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de fazer a lista com os exercícios e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!